Que Deus ilumine a sua vida, ilumine toda a sua casa, toda a sua família, e que a saúde divina venha sobre si, como veio para a senhora Arlete. Eu, depois de tossir, senti uma dor que nunca tinha sentido na vida. Fui operada de urgência, só quando acordei da cirurgia é que me apercebi da gravidade da situação. Eu estava podre por dentro. Dona Arlete, você passou por uma gripe. É uma doença que toda a gente passa, não há ninguém que não tenha sofrido com uma gripe na vida. Mas essa gripe foi mais decisiva. Teve uma tosse e deu-lhe uma dor que nunca tinha tido antes. Nunca. Eu constipei-me, uma coisa normal, e eu desvalorizei porque não era uma situação que me levasse a um hospital. Só que eu estava com uma tosse muito seca e ao tossir numa dessas vezes, que eu tossi com muita frequência, e quando tossi parece que rebentou qualquer coisa na parte direita, porque abaixo. Quando tosse também faz um esforço extra no abdômen, não é? Exatamente. Naturalmente o organismo reage assim dessa forma. Exatamente. E quando tossiu sentiu que algo repuxou dentro de si? Exatamente, e que eu parecia que tinha rebentado ali qualquer coisa. Não liguei muita importância, mas fiquei com dores. Fui ao hospital porque a perna direita ficava presa, não tinha dores. Quando mexia, tinha muita dor. Fui ao hospital, no hospital o médico que me atendeu, a primeira coisa que ele me perguntou foi um bocadinho assim... ignorou um pouco o seu estado ignorou clínico. Um bocadinho tudo. E ele perguntou-me qual das duas queria que eu fosse atendida. E eu disse, olha, eu realmente da gripe, eu até tomo qualquer coisa e vou aguentando. Agora, esta parte aqui embaixo é que tenho muita dor mesmo e não consigo mexer a perna. Ele, entretanto, foi ver lá os relatórios, lá no computador, e eu tinha tido algumas entradas em 2015, isto foi em 2016, e ele foi ver os anteriores e disse, pois você tem problemas de intestinos e não sei o quê, portanto isto deve ser uma infecção intestinal. E manda fazer umas análises, única e simplesmente. Mete-lhe uma soro e mete-me algo, portanto, para aliviar a dor. Entretanto, enquanto eu estive a tomar o medicamento e o soro, eu até, quando ele me deu alta, eu até estava-me a sentir bem. Bem anestesiada também. Pronto, aquilo estava ali mais ou menos, pronto, não tinha tanta dor, tudo bem. E vim para casa com um antibiótico para os intestinos, que eu estava com uma infecção intestinal. Isto foi numa quinta-feira, eu vim para casa. Na sexta-feira não conseguia andar. No sábado resolvi ir a um posto médico. Porque aquela dor apanhava e comprometia mesmo até o seu andar? Tudo, porque era uma dor única, cá de cima até lá abaixo. Eu tinha uma dor, era uma coisa, apanhava uma parte dos rins, pronto. Mas eu fui sempre, pensei, se ele que é médico manda-me tomar uns antibióticos para uma infecção intestinal, quem sou eu? Mas pronto, fui ao médico dos recursos para avaliar também a parte da expectoração, da tosse que eu tinha, porque continuava a ter muita tosse, e a médica, quando me observou, ela disse, você está a fazer uma infecção respiratória, portanto vai parar com esses antibióticos e vai tomar estes antibióticos. Assim, todo o antibiótico, ou um ou outro, mascarou sempre a dor que eu tinha, porque aliviava ligeiramente. Realmente aliviou-me, eu fiquei muito melhor, até mesmo da tosse, a tosse passou completamente, mas aquela dor continuava. Entretanto comecei a inchar muito, eu vestia umas calças de fato de treino que era a única coisa que eu aguentava porque me apertava na zona da cintura e aquilo doía muito. Essa noite foi horrível, horrível. Não conseguia dormir? Não conseguia dormir, nada. E depois comecei a delirar com febre, porque entretanto a infecção fez muito pior, porque eu, em vez de pôr água fria, ao gelo, eu estava a pôr água quente. Porque não percebia, efetivamente, que estava com uma infecção interna. Não tinha essa noção. Num órgão, não tinha a noção, achava que era uma dor, ou talvez
Se calhar passou pela sua cabeça ser um mau jeito de uma tosse Tal e qual. que era repetida Certo. por causa da gripe que tinha na altura. Exatamente. A gripe era a sua doença na altura, a sua patologia, tudo aquilo que lhe estava a acontecer. Era aquilo que mais me preocupava era realmente a gripe, porque eu estava mesmo toda congestionada e não conseguia respirar e era uma tosse terrível. Após uma segunda opinião, a médica olha para si, se calhar com outros olhos. O que é que lhe dizem? O que é que lhe fazem? Assim que ela me viu e que eu lhe expliquei, ela mandou-me deitar. Assim que me apalpou, ela disse: eu vou tirar uma opinião de uma outra colega, mas vai já para a cirurgia. Mas porquê para a cirurgia? E ela disse: não, você vai ter que ser operada porque apêndice, isto deve ser apêndice. Nunca pensou nessa hipótese? Nunca. Poderia ser nunca. uma apendicite ou algo associado? Nunca me passou. Achei apêndice, mas tudo bem. Quando vai para a cirurgia, também não entende a gravidade da situação? Nunca. Entretanto, eu começo a levar, lá está, outra vez, os medicamentos, eu só me venho a perceber da gravidade e não porque me tenham dito, mas que eu vou fazer então uma ecografia e depois da ecografia vou fazer uma TAC, porque como eu sou asmática, eu tomava bombas de Ventolin e era a cortisona, e então eu, para fazer uma TAC com contraste, eu teria que tirar toda a cortisona que tinha levado, e a médica que me está a fazer a TAC diz: não há tempo. Quando está prestes a entrar no bloco operatório, percebe que vai ser alvo de uma cirurgia que não sabe ao quê, o que é que você pensa? Pede alguma coisa a Deus? Sim, pedi para que se fosse a mão dele a fazer a operação. Aí eu, quando acordo, eu estou no recobro e quando apalpo, sinto que tenho ali um saco. No outro dia de manhã, às 8 da manhã, a equipa médica vai-me ver. A primeira palavra da minha médica foi: você está viva, foi um milagre. E então o médico depois fala e diz que eu levei 50 pontos porque me tiraram os intestinos para fora, porque os intestinos tinham crostas. Portanto, eu estava a fazer, foi uma apêndice que rebentou e que já estava generalizada. Portanto, mais um minuto chegava ao sangue. Já estava a infectar os órgãos em redor, tudo à sua volta. Sim. Podemos dizer até que já estava com uma septicémia, uma inflamação geral no corpo. Sim. E ele diz que se não tivessem intervencionado tão rápido, eu não estaria cá. E eu disse: foi um milagre. E ele ficou assim a olhar para mim e ele disse: mas não está livre? E eu disse assim: estou, porque é assim, se não estiver bem, depois eu tive aquela recuperação, não podia comer por causa dos intestinos, porque os intestinos teriam que acamar novamente, porque os nossos intestinos são longos. Não era suposto lhe abrirem literalmente a barriga? Não. Para ver como é que estariam os outros órgãos? Não. E então, quando eles tiraram tudo e limparam e fizeram um bom serviço, porque realmente eu estou aqui, mas que não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui. Esta senhora estava como desorientada, perdida, não somente por causa da doença física, mas a dor física, o problema físico, afeta também o emocional. Mas Deus fez uma obra tão grande, que até os próprios médicos reconheceram que ela estava viva por um milagre. E é esse milagre que a senhora precisa. É esse milagre que o senhor precisa. Você que está desenganado pelos médicos. Você que faz tratamentos e nada resolve. Não que os médicos não lhe querem ajudar, claro que querem, e desde já um forte abraço e muita força, e que Deus abençoe todos os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos os profissionais de saúde. É isso que nós desejamos. Mas nós sabemos que, como humanos, temos limites. A medicina, a ciência tem limites.
Por isso que tem problemas crônicos. O que são problemas crônicos? São pessoas que carregam situações para toda a vida, crônica. É um problema crônico, é uma situação crônica. Não resolve. Pode um medicamento ou outro, digamos, atenuar as dores, amenizar o sofrimento. Há pessoas desenganadas, há pessoas que fazem os seus tratamentos, tomam a sua medicação e não resulta, não avançam na sua saúde. Pois bem, a fé, ela é a arma que nós temos para superar qualquer dificuldade, qualquer problema, seja seu ou de um familiar seu. Vamos juntos lutar pela nossa saúde e pela saúde dos nossos familiares. Hoje, terça-feira, em todas as igrejas universal. Você que está com dores, você que tem familiares acamados, você que está doente, você diz: eu não suporto mais, eu preciso do mesmo milagre que aconteceu com a senhora Arlete. Então, 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, você e eu, nós que cremos em Deus, temos a oportunidade de avançar. Então não desperdice. Rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos bombeiros sapadores. Mas se eu for, eu serei mesmo curado? Eu serei mesmo curada? Os testemunhos provam isso. E nós, diariamente, temos presenciado o poder de Deus que guarda, que cura, que livra, que protege, que transforma e que salva. Agora a decisão é sua. Eu fui abusada sexualmente, fui violada e foi uma infância muito traumática. Tentei o suicídio diversas vezes, molestava-me, cortava os pulsos, porque achava que a culpa era minha, achava que eu tinha que sofrer, eu achava que não tinha que pertencer a este mundo e que eu fazia mal aos outros, quando o mal que me faziam era a mim, mas eu culpabilizava-me. Passei a ter um vazio muito grande dentro de mim, uma angústia, uma tristeza, na qual eu me isolava, na qual eu não falava com ninguém, na qual depois eu comecei-me a refugiar no tabaco, na bebida, e foi quando eu conheci o meu marido. Tudo começou na minha vida a partir dos 16 anos, quando eu perdi o meu pai. Já desde essa altura eu comecei-me a embriagar, eu bebia muito para esquecer, refugiava-me nas noites, refugiei-me em más companhias, em gangues que eu frequentava na escola, e foi aí que eu comecei a namorar, também como um escape para me esquecer um pouco do meu passado e daquilo que eu tinha passado. E o nosso namoro foi muito turbulento, porque nós tínhamos uns ciúmes possessivos e agredíamos-nos mutuamente, psicologicamente, e eram discussões constantes na qual nós muitas vezes não conseguíamos estar ao lado um do outro, e quando estávamos distantes nós tínhamos saudades, mas quando estávamos próximos nós não conseguíamos estar juntos. Nós não tínhamos vida praticamente, porque um momento estávamos bem, no outro a seguir estávamos em guerra aberta um com o outro. Entretanto nós casámos, mais uma vez pensando que as coisas fossem melhorar, nessa tentativa que a partir daí fosse tudo correr bem, mas não, logo na lua de mel eu agredi a minha esposa. Na própria noite da lua de mel eu agredi a minha esposa. As discussões continuaram, as agressões continuaram, os meus traumas do passado continuaram, e foi um casamento que teve muitos problemas. Entretanto eu fiquei doente, tive a minha filha, foi-me diagnosticada fibromialgia e síndrome de fadiga crónica, com uma depressão agressiva. Eu comecei a frequentar ambientes noturnos sozinho, a minha esposa outros ambientes noturnos sozinha também, saía com as amigas, eu saía com os meus amigos. Havia agressões, quando eu chegava à casa continuavam as agressões, com uma filha pequena a assistir a estas cenas, não é? Tristes, degradantes, os vizinhos ouviam. Foi então que aconteceu o pior momento da minha vida, que eu descobri que o meu marido tinha uma amante. Então aí foi o fundo do poço, foi o culminar
de toda a minha vida, uma coisa que nós pensamos que só acontecem aos outros e que nunca acontecem a nós, naquele momento aconteceu-me a mim. Nessa altura, eu lembro-me, a minha esposa pediu-me para eu sair de casa. Eu tive algum tempo fora de casa, porque ela não me queria mais, disse que não suportava mais aquela vida. Tivemos um tempo ainda separados, entretanto eu perdoei-o, entre aspas, ele voltou para casa, mas sempre que tínhamos uma discussão, sempre que acontecia alguma coisa, eu mandava-lhe sempre à cara tudo o que ele me tinha feito. Ou seja, nós continuámos a discutir, o nosso casamento continuou péssimo, não éramos amigos um do outro, eu não confiava mais nele, tudo o que ele fazia eu desconfiava, até que o meu marido começou a adoecer, começou a perder meio quilo por dia. Nós corremos todos os médicos, ele fez todos os exames possíveis e imaginários e não dava nada. Foi quando ele conheceu a igreja. Comecei a assistir às reuniões e comecei primeiramente a curar-me interiormente, que eu era extremamente nervoso, agressivo, e isso foi mudando em mim. Foi aí que eu aprendi como é que eu devia tratar a minha família e as coisas começaram a mudar. Foi aí que eu comecei a ver uma mudança nele, porque ele começou a ser meio para mim, começou a ser meu amigo, o caráter dele começou a mudar, começou-me a fazer companhia, começou a dar mais atenção à filha. Então aí eu vi uma mudança nele e isso despertou-me a atenção. Se ele tinha sido curado, se eu estava doente, porque é que eu não poderia ficar também curada? Porque é que eu não poderia também mudar e ter uma transformação de vida? Então foi quando eu decidi ir à igreja. Fui curada da fibromialgia, do síndrome de fadiga crónica, de todas as doenças que eu tinha. Fui curada espiritualmente no meu interior. Eu comecei a amar-me, comecei-me a valorizar. Eu aprendi a amar a minha filha, porque eu não amava a minha filha. Da mesma forma que me rejeitaram a mim no passado, que eu não tive o carinho que precisava de ter naquele momento, eu comecei a fazer o mesmo à minha filha. E aí eu aprendi a amar a minha filha. Como mãe, eu não sabia ser mãe. Tudo o que eu mais queria era conseguir chegar-me ao pé dela, poder abraçá-la e poder beijá-la, e eu não conseguia. Havia algo ali que não me deixava ir para a frente, que não me deixava amá-la como ela precisava de ser amada. E eu aí aprendi como é que havia de fazer, aprendi como é que havia também de valorizá-la, porque ela também acabou por se também deixar de valorizar. O nosso casamento hoje está diferente, está transformado. Eu sou feliz, a minha esposa é feliz, nós não temos discussões e quando temos algum problema tentamos resolver juntos, dialogando. Eu vivo em plena lua de mel, nós andamos sempre juntos, nós trabalhamos juntos, nós estamos sempre juntos, constantemente um ao lado do outro, somos muito felizes e não vivemos um sem o outro. A minha esposa representa tudo na minha vida, é o meu apoio e é a pessoa que eu mais amo. Nós estamos vivendo a semana da salvação da família. Assim como Deus transformou estas famílias, Ele quer transformar a sua. Nesta oratória, estamos colocando os nomes dos nossos familiares e fazendo os nossos pedidos de livramento, de cura, de prosperidade, de transformação, de união familiar, mas, sobretudo, de salvação na família. E todos os dias de joelhos, com a nossa oratória, temos orado, temos clamado, temos pedido. Se você ainda não tem a sua, procura-nos, receba a sua oratória. Tenha a sensibilidade e a fé de lutar pelos seus. Porque se você não luta pela sua casa, quem lutará? Ah, Filipe, eu já fiz de tudo e eles não mudaram. Eu já fiz de tudo e nada aconteceu. Permita-me discordar consigo. Se você tivesse feito de tudo, tinha acontecido consigo e com a sua casa o que aconteceu com as famílias destas pessoas, que nós acompanhamos os testemunhos.
Então vamos fazer sim tudo o que está ao nosso alcance e Deus fará o que nós não podemos fazer. Ainda hoje você pode procurar a Igreja Universal mais próxima da sua casa e começar essa luta, esse clamor pela salvação da família. Qualquer informação, 21-836-8008. Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna. Na próxima quarta-feira, procure um Universal mais perto de si para que a sua alma encontre finalmente a paz que tanto precisa. Cenáculo do Espírito Santo no Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, especialmente às 20 horas, com o Bispo Domingos Siqueira. Cada dia que nós vivemos nesse mundo é decisivo. Hoje é um dia decisivo, ontem foi, amanhã será um dia decisivo para a sua alma. Todos os dias são decisivos para todos nós. Jesus quer salvar todas as pessoas, mas depende de cada um. Então é muito importante você pensar na sua alma. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem seguir a palavra de Deus até o fim da sua vida será salvo. Para mais informações, ligue 218-368-008 ou acesse o site igrejauniversal.pt.